Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje vamos concluir a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 6. Você que está nos acompanhando, ou você que está começando agora, nós fizemos 3 estudos em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 6. No primeiro estudo, nós abordamos o seguinte tema: Deus é o Deus da aliança. No segundo estudo, Deus é o Deus que se revela. E no terceiro estudo, Deus é o Deus que redime e orienta. Neste quarto estudo, nós vamos retomar as lições deste texto para a nossa vida, em que esse texto se aplica ao meu contexto, ao seu contexto. Qual é a mensagem de Deus através deste texto para os nossos dias? É interessante que muitas vezes nós lemos certos textos bíblicos e não nos damos conta da quantidade de lições e de aplicações que ele traz. Nesses 3 estudos, nós trouxemos 12 pontos ou 12 aplicações práticas, contemporâneas para os nossos dias. E eu quero destacar neste último estudo, neste quarto e último estudo, as aplicações de cada um destes pontos. No primeiro ponto, Deus é o Deus da aliança. O que nós aprendemos? Quais as aplicações que nós tiramos para a nossa vida? Primeira aplicação: Deus, segundo a sua vontade, decidiu entrar em aliança com o homem. Decidiu se relacionar com o homem. Segunda lição: Deus estabeleceu graciosamente com ele uma aliança, no qual assegurou ser fiel no cumprimento de todas as suas palavras e no cumprimento de todas as suas promessas. Terceira lição: Deus assegurou ao povo ser fiel à sua aliança. Quarta lição: Deus estabeleceu mandamentos, estatutos e juízos para que todos quantos foram chamados para viver em aliança com Ele fossem, através destes mandamentos, estatutos e juízos, abençoados por Deus. Na quinta lição, a obediência à lei de Deus jamais foi exigida como meio de salvação. A obediência à lei de Deus era necessária para a santificação e como demonstração de gratidão do povo para com o Senhor. Estas são as lições que eu e vocês podemos aprender. O primeiro ponto: Deus é o Deus da aliança, deste texto, Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6. O nosso segundo ponto: Deus é o Deus que se revela. E que lições nós podemos aprender deste segundo ponto? Deus é o Deus que se revela. Primeira lição: Deus não é uma invenção humana, muito menos um ser desconhecido que deve ser temido para ser controlado. É importante fixar isso em nossa mente. Deus revelado nas Escrituras, e muito especialmente através desse texto, não é uma invenção humana. Não é um Deus criado mitologicamente pelo homem. Não é um Deus que é fruto da imaginação humana. Não é um Deus que os homens, por desconhecer os seus poderes, tentam controlar. E quem é o Deus, então? Segunda lição: Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se revela. É um Deus que busca comunhão e que busca intimidade com o seu povo. Uma terceira lição deste segundo ponto: a revelação de Deus, a Bíblia, a lei de Deus, tem por objetivo a educação do seu povo no caminho da justiça.
por isso o texto demonstra que Deus repreende, Deus corrige e Deus disciplina o seu povo sempre que necessário. Uma quarta lição deste segundo ponto. A revelação dada por Deus precisa ser conhecida, porque através dela nós somos ensinados, consolados, confortados, e através dela Deus quer dar esperança para o nosso coração. Estes são os 4 pontos ou 4 aplicações do item número 2, Deus é o Deus que se revela. E do item número 3, Deus é o Deus que redime, é o Deus que orienta. Quais as lições que eu e vocês podemos tirar, que aplicações há neste ponto para a nossa vida? Primeira lição, devemos ser gratos a Deus, porque Ele decidiu se relacionar conosco. Ele nos escolheu para que fôssemos seus filhos, para que fôssemos o seu povo. E Ele nos assegura que todas as suas promessas serão cumpridas com fidelidade. Uma segunda lição, nós devemos procurar conhecer com profundidade, com seriedade, com comprometimento a palavra de Deus, pois as coisas reveladas pertencem a nós e pertencem aos nossos filhos. Uma terceira lição, devemos viver com intensidade, com responsabilidade, a liberdade que nós temos como filhos de Deus. O diabo, o mundo e o ego não têm um poder determinante sobre as nossas vidas, porque nós não pertencemos mais ao diabo, a nós mesmos e ao mundo. Eles já não podem nos escravizar, porque não somos escravos destas coisas. Somos servos de Deus. O diabo, o mundo e o ego têm uma possibilidade, sim, de nos tentar, mas não são um fator determinante, escravizante, para nos levar a pecar. Uma quarta lição deste terceiro ponto, devemos orientar nossa vida através da lei de Deus. Certos de que, embora a lei não seja dada como meio de justificação, a lei não tinha sido dada para ensinar o homem o que fazer para ser salvo, embora a lei tenha sido dada para um povo que já estava salvo em aliança com Deus, ela é e ela continuará sendo instrumento de santificação, instrumento para nos levar à maturidade cristã, maturidade espiritual. Eu convido agora você a reler esse texto, Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6, e você a identificar nestes versículos essas divisões que nós apresentamos, estes itens que nós apresentamos, estas aplicações que nós destacamos, e também a encontrar outras aplicações nesse texto. Como nós dissemos a princípio, muitas vezes quando lemos um texto não enxergamos de pronto a maneira como ele fala conosco, a maneira como ele nos ensina, a maneira como ele é atual, a maneira como ele é tão contemporâneo, a maneira como ele vem ao encontro da nossa necessidade. Fica aqui o meu desafio para você, meu querido, minha querida, que deve conhecer e prosseguir conhecendo ao Deus revelado através das Sagradas Escrituras. Deus abençoe você e a sua família. Amém.